Apocalipse capítulo 3. Esse texto, ele traz um tema muito sugestivo para o que nós vivemos na terra. O tema da ministração é obedeça para viver. Obedeça para seguir avante. Obedeça para seguir adiante. Se eu perguntar de você, se você quer viver, eu não tenho dúvida que você responderá. É claro que tem uma parcela pequena de pessoas que estão infectadas não pelo vírus, mas por um problema chamado depressão, que se perguntar dele, ele vai dizer, não, para mim tanto faz, para mim eu já cansei de viver mesmo, não quero mais viver. Você que está dizendo isso é porque você está doente, você está depressivo, você está manifestando, de fato, a depressão, e você precisa de cura. Precisa, sim, com certeza precisa. Esse tema, obedeça para viver, ele está baseado em Apocalipse capítulo 3, e o versículo 1 que diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Como que Jesus está falando para o anjo da igreja, que é o seu líder ali, para uma igreja que está morta. Essa morte, ela não é uma morte física. A igreja está aqui, nesse texto, está manifestando que a igreja morreu espiritualmente, que a igreja parou de produzir frutos dignos para Deus, e a igreja está passando um problema muito difícil na terra e que precisa reagir. Queridos, esse texto mostra que a igreja de Sardes, desta cidade chamada Sardes, ela estava passando um declínio espiritual. E essa cidade, a cidade de Sardes, era uma cidade que tinha um poder militar muito grande na época. É uma cidade que influenciava muito a própria igreja. E que também, essa cidade de Sardes, era uma cidade ainda de muita influência, e eu quero lembrar que, como eu estou ministrando uma série de ministrações, de pregações, que fala sobre as cartas para as igrejas da Ásia, haverá uma semelhança em alguns aspectos de uma para outra igreja. Então, de repente, você está dizendo, apóstolo, o senhor está sendo muito redundante, está falando sempre ou quase a mesma coisa. Eu digo para você, quando eu falo alguma coisa do que já foi falado nas outras ministrações, é porque a semelhança existe e a repreensão está sendo direcionada naquela debilidade, naquele problema específico que a igreja está passando. Mas eu quero também lembrar para você que praticamente toda a Ásia ali, naquele tempo, era influenciada e estava debaixo da tutela e estava debaixo da opressão do Império Romano. E que também as cidades ali da Ásia tinham uma forte influência da cultura grega. Então, unindo a cultura grega e a cultura romana, que nós denominamos cultura grega romana, então ela estava debaixo dessa forte ação e dessa forte pressão, tanto cultural como religiosa. Nós vamos ver que essa semelhança cultural e religiosa que nós já mencionamos na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, de Tiatira, e enfim, ela está especificada também
e ela está influenciando também essa igreja a se afastar de Jesus, a se afastar do princípio, a se afastar do ensinamento, porque essa igreja ela está passando por esse problema não é porque ela não foi ensinada, é porque ela abandonou o ensino. Muitas das vezes nós pecamos não é porque nós somos ignorantes com respeito àquele assunto, é porque nós afastamos o ensino. Nós dizemos para nós mesmos, não tem problema, eu vou aqui afastar rapidinho, depois eu volto. É um dispositivo que o ser humano ele tem do tipo, não, está tudo bem, mas depois vai ficar melhor. Não está nada bem, mas depois vai ficar melhor. Eu estou aqui, eu estou caído, eu estou quebrado, eu estou ferido, eu estou doente espiritualmente, ou como no caso de Sardes, Jesus está dizendo, você está morta, você morreu, mas continua dando uma aparência que está viva. Sabe, queridos, pegando esses 3 pontos, influência militar, ou seja, os soldados estavam muito fortemente ali na região, na cidade de Sardes, e isso influenciava, porque Roma, que era a senhora, né, era um império que estava ali, de fato, dominando, era o dominante, eles dominavam com pressão e opressão. E aí a igreja, ela se via, e eu quero lembrar para você, que Jesus foi morto pelos soldados romanos com o apoio dos sacerdotes, dos pastores de Israel. Então, quando nós vemos uma cultura como a grega e uma influência como Roma, nós podemos dizer, a igreja ela vivia tempos dificílimos. A igreja, ela vivia tempos em que ela não tinha, ela não estava tendo mobilidade, ela não estava conseguindo sair daquela prisão, e ela estava cedendo ao pecado. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Pecado, ele não vem de uma vez, ele vem devagar. Ele vem amarrando como uma serpente, envolvendo a pessoa como uma cobra, né? E de repente a pessoa se vê encantado ou encantada com aquela situação e começa a ceder. Então a igreja já tinha cedido. Aqui não era uma igreja simplesmente doente, era uma igreja que parte dela estava extremamente morta. Vamos lá. A situação espiritual dessa igreja estava assim. E eu falei para você que não era só a presença do exército romano, não era só a presença da cultura grega, mas era a presença das religiões pagãs. Porque aqui, meu amado, nessa igreja que nós estamos estudando hoje, que é a igreja de Sardes, existia a presença, inclusive tinha um templo muito grande de Artemis, ou Artemisa, que era a deusa grega ligada à vida selvagem e ligada à caça. Ali em Sardes existia a terceira ou o quarto maior templo da região da Ásia, estava instalado ali em Sardes. Isso quer dizer que Artemis, aí você pergunta, mas quem era Artemis? O que tem a ver isso com a cultura? Queridos, Artemis, ela era filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo. Mas quem são esses? Vá assistir o Thor, vá assistir a Mulher Maravilha, vá assistir esses super-heróis que eu mencionei em uma ministração, que lá tem a figura desses deuses mitológicos.
e que, para as pessoas da época, não era uma fantasia. Para eles, esses deuses eram reais. Eram tão reais que eles promoviam, que eles construíam grandes templos, templos belíssimos, e que eles devotavam suas vidas a essas entidades. E a igreja vivia também debaixo dessa forte pressão. Podemos dizer então, queridos, que a presença do exército romano, a presença da cultura grega e a presença da religião pagã influenciaram fortemente a igreja e ajudou muito a matar essa igreja. Aí você pode estar, você que é teólogo, diz assim, não, se morreu é porque não era igreja, porque Jesus disse verdadeiramente que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Jesus não mentiu. Só que não foi Jesus que tirou-os ou afastou-os para não ser igreja, foram eles que não quiseram mais ser igreja. Como o livre-arbítrio existe, então a pessoa diz, não, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ser igreja, eu agora vou para o mundo, eu agora vou fazer o que gosto, o que eu tenho vontade de fazer, eu vou ser liberto desse negócio, e acaba se afastando. Não foi ninguém que expulsou, não foi ninguém que enxotou, não, ele saiu por livre e espontânea vontade. Assim aconteceu na igreja de Sardes. Uma igreja que aqui, irmãos, era uma igreja morta. Imagina aqui comigo, uma igreja morta, mas que gostava de viver de aparência. Ou seja, uma igreja que espiritualmente morreu, mas sempre com aquela colocação, com aquela postura de estar uma igreja servindo a Deus e que lutava, entre aspas, contra o pecado, mas por trás, por debaixo dos panos, pecava, errava, idolatrava, se prostituía e, enfim, se afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor. Meu irmão, esse texto que fala que eu conheço essas tuas obras e que tu tens o nome de que vives e que tu estás morta, sabe o que está aqui expressando? Está dizendo o seguinte, olha, o seu caráter demoliu, você se perdeu, você se afastou das coisas boas, você se afastou da minha presença, você me abandonou a vida que tinha de santidade, você resolveu viver a carnalidade e a ser essa pessoa que de fato gosta e pratica o pecado. Porque eu quero lembrar algo que temos sempre mencionado aqui nos cultos da igreja, que pecado não é ruim, pecado é gostoso. Pecado sempre foi gostoso. Quando Eva toma do fruto no Éden, aquele fruto não era feio, aquele fruto possivelmente dava água na boca. Influenciada pela serpente, Satanás, uniu uma coisa com a outra e criou força. O desejo que existe no coração, na vida de cada homem, de cada mulher, ele vai tomando força, é como uma bola, né, que nasce pequena no cume de um monte cheio de neve e que vai aos poucos, conforme ela vai discorrendo para baixo, ela vai crescendo e avolumando. O pecado, ele é assim, ele nasce pequeno, mas ele vai tomando forma, e como eu disse uma certa vez, quando você pensa no pecado, o primeiro momento você diz assim, não,
nunca eu vou fazer isso. Mas, conforme as tuas forças vão enfraquecendo, chega um dia que você pensa assim, e se eu fizesse? Ora, você não está dizendo que vai fazer, você já está dando uma possibilidade de acontecer. Com pouco tempo, você vai e faz. Você gosta, porque é bom. Pecado não é chocolate, mas é gostoso. Não é uma lasanha, mas é uma delícia. E aí, quando você toma gosto por aquilo, as tuas forças se vão. E aí você não consegue se levantar. Meu amado, aqui vê o caráter verdadeiro da pessoa, que vai sendo demolida. Você sabe que caráter são qualidades e são defeitos, que cada cidadão, que cada homem, mulher tem. Ele possui qualidades, ele possui seus defeitos, mas o que vai pesar mais ou menos é o que eu tenho de maior em mim, são as qualidades, o que eu tenho de menor em mim são os defeitos. Então, se eu tenho grandes qualidades e poucos defeitos, isso me faz de um homem bom. Sim, me faz de um homem bom. Mas se os meus defeitos, ou vamos dizer assim, os meus desejos, a minha vida pregressa, promíscua e etc, etc, ela é maior, eu gosto disso, eu gosto dessa forma de viver e ninguém tem nada a ver com isso. Claro que ninguém tem nada a ver com isso. Eu não estou dizendo que eu tenho alguma coisa a ver com isso, eu estou dizendo para você que há caminhos que parecem bons, gostosos e até maravilhosos, mas são caminhos de morte, são caminhos de derrota, são, queridos. Então eu preciso aqui entender que esse caráter está sendo demolido. As minhas qualidades estão sendo denegridas e destruídas, e conforme isso vai acontecendo, eu vou morrendo espiritualmente. Foi justamente o que aconteceu aqui. E aí, como era uma igreja cristã, eles não podiam dizer assim, não, ninguém quer ser mais cristão. Não, continuaram a ser cristãos, mas vivendo de simples aparência. Imagina, meu amado, vivendo de simples aparência. Ou seja, eu demonstro algo de santidade diante das pessoas, mas por trás eu sou um carnal. Queridos, eles viviam de reputação. Não, mas eu não quero que as pessoas saibam que eu sou assim. Viviam de reputação. Não, mas eu não quero que a fulana, o Beltrano, ou o meu líder, ou o meu discípulo saiba que eu sou assim. Vivendo de aparência. Nós não podemos viver de aparência. Eu preciso pregar o que vivo, preciso viver o que prego, preciso exalar o verdadeiro cheiro, eu preciso mostrar o meu verdadeiro caráter. As minhas qualidades precisam sobressair. Isso não é uma vaidade, isso é uma necessidade. Porque mais cedo ou mais tarde, vão descobrir quem você é. Porque não se esconde, irmãos, não se esconde, meu amigo, um mau caratismo por muito tempo. Por quê? Porque a pessoa não consegue esconder. Nas entrelinhas está expresso. Um inteligente, uma pessoa perspicaz, vai entender na fala, no procedimento, ou mesmo como as fofocas andam muito mais rápido do que, coisas boas, vai chegar no ouvido de A, B, C ou D. Agora veja bem, esta frase ilustra perfeitamente, mas perfeitamente, a reputação, o caráter,
a forma da pessoa e o que as outras achavam daquela pessoa. Você sabia, querido, que o caráter, ele é a essência real do ser humano. Uma essência ruim ou uma essência boa. A essência mostra o cheiro, o gosto e a propriedade. Que propriedade é essa? Por exemplo, você tem uma fruta chamada maracujá, ela tem uma essência cuja essência é calmante. Você tem, por exemplo, uma fruta chamada limão, ok? Que de repente ela tem uma propriedade terapêutica maravilhosa, ela serve para curar. Então, assim como tem pessoas que servem para curar, existem pessoas que servem para adoecer, outras. Isso mostra a essência delas. Eu pergunto, você mata ou você dá vida? Você adoece ou você cura com a tua essência? Não, nem A nem B, isso é besteira. Besteira o quê? Imagina quando a sua essência ela é trabalhada na fé. Imagine quando a sua essência ela é trabalhada nas boas obras. Imagina, querido, quando Pedro se deixou, ou deixou que a sua essência fosse influenciada pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Jesus. Ele está em frente do templo, em frente de uma porta chamada Formosa, e tem um homem ali doente, e o homem pede uma esmola, e Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Se fosse uma outra pessoa, um outro pastor, um outro apóstolo que estivesse passando ali, possivelmente não aconteceria. E por que aconteceu? Porque a essência de Pedro estava influenciada pela fé, pela presença do ser maior, Jesus, Yeshua, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado, que ensinou aos apóstolos, aos seus 12, que eles continuariam a curar, a libertar, a restaurar. E eu quero dizer, aleluia, que hoje você vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser liberto, porque em nome de Jesus é a palavra que prego, a mesma que Yeshua pregou, aleluia, o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todos os que crerem. Se você crê, então você vai viver o que você crê. Se você não crê, como é que você vai viver o que você não acredita? Então vamos aqui, dentro dessa comunidade, existia uma outra parte que ainda não tinha morrido, mas estava doente. Então, Jesus, ele se dirige à parte morta e depois ele se dirige à parte doente. No versículo 2, solta aí, Júnior, por favor, do capítulo 3 de Apocalipse, diz o seguinte: sê vigilante, versículo 2, sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ele se dirige primeiro à parte morta, mas depois que ele repreende a parte morta, ele vai para a parte que está doente e que vai morrer, se não fizer alguma coisa. Se você não fizer nada pela sua vida espiritual, você vai morrer. Se você não reagir, você vai morrer. Se você não buscar a força em Deus, você vai a óbito.
Porque as más obras de um servo de Deus, de um discípulo, de um cristão, vai se avolumando. E ninguém pode parar, a não ser a própria pessoa. O reconhecimento daquele que está fazendo. Jesus está dizendo para aquela parte da igreja: tu está doente, ou tu estás doente, e tu tem que fazer alguma coisa. Acorda enquanto é tempo, porque se você não reagir, você vai morrer. Sabe, irmãos, essas más obras é a prova do afastamento da santidade. Eu volto a dizer, eu não estou falando de santidade, esse negócio, porque tem que andar de manga comprida, porque tem que andar de gravata, porque tem que andar de paletó, porque tem que usar a saia lá no joelho. Não. Isso é costume. Santidade é de dentro para fora. É um coração restaurado que começa a agir de forma restaurada. Santidade é um coração moldado ao coração de Cristo, que vem de dentro para fora e que é trabalhado e que cujo coração, cuja mente, cujo caráter está sendo trabalhado, está sendo moldado e está andando para frente com boas obras, porque a boa obra não é para dizer que a pessoa é santa, a boa obra é uma atitude natural do santo. O santo, ele tem naturalmente essa atitude de viver boas obras, de estar sempre ao lado de pessoas que fazem boas obras. Boas obras não é salvação, não. Jesus declara, pela graça, fala isso através de Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o salvo é cheio de boas obras, mas nem todo mundo que faz boas obras é salvo. Olha só que coisa interessante. Então, aqui, a igreja que vive de aparência está morta, e a igreja que vive de aparência, a outra parte da igreja, está doente. Uma parte morta, outra parte doente. Quando falamos disso, causa um tremor, né? Causa uma preocupação, porque eu tenho que me avaliar, a igreja precisa se avaliar aqui, e aí, olha só, qual era o problema real da igreja? Estavam doentes, por quê? Porque tinham parado de guerrear. Sim, eles tinham parado de guerrear, embora eles vivessem em uma cidade onde a presença militar era visível, era muito forte, eles pararam de guerrear espiritualmente e aceitaram a influência externa entrar na igreja. Você está entendendo? As influências externas, cultural, religiosa, a religião pagã, a influência militar entrou na igreja. E eles aceitaram isso, e nós não podemos aceitar. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde. Você está sendo guardado por Deus. A única coisa que você precisa fazer é não se deixar influenciar pelas coisas lá de fora. Por que eu não posso? Porque vai lhe adoecer, depois de lhe adoecer, vai lhe matar, e depois de morto, já era, meu irmão. Veja bem, nós sabemos que nós temos, queridos, a carne e o mundo, além de Satanás, é claro, mas eu não quero falar dele porque já foi falado numa ministração anterior, né, destronando o trono de Satanás. Mas veja bem, a carne e o mundo. O mundo, na sua cultura,
o mundo no seu costume. Nós estamos vivendo um tempo em que o homem construiu, e eu quero dizer para você aqui, que o que estamos vivendo hoje foi uma construção do homem. Estamos vivendo tempos de morte porque o homem ofendeu a Deus. E eu vou lhe provar como o homem ofende a Deus. Veja aí. Veja o que se manifestava nos carnavais do Brasil. Os demônios. Veja o que se manifestava nos carnavais do Brasil. A nudez. Veja o que se manifestava nos carnavais do Brasil. A afronta, quando os gaviões da Fiel levaram para a rua um tema cujo tema expressava a superioridade de Satanás sobre Jesus. Veja, queridos, como ofenderam os céus. E muitas das vezes essas imagens, esses espetáculos, porque aqui que você está vendo, aqui é um espetáculo do inferno. É um espetáculo do diabo. E que muitas das vezes, meu irmão, esse espetáculo passa a ser algo natural, algo bom de se viver ou de se ver, algo bom de contemplar, e isso vai entrando na alma, vai denegrindo a alma, vai destruindo os elementos bons que a alma tem, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você vê a caveira, você sabe, essa caveira mexicana expressa a morte. Você está vendo aí, e isso a nível internacional, você vê aí, nessas imagens, as pessoas queimando a Bíblia, outras rasgando a Bíblia, outros mostrando Jesus coberto com um manto de arco-íris, dizendo que Jesus é gay. De onde tiraram isso, meu irmão? De onde você tira isso? Me diga um texto só na Bíblia que denota que Jesus era homossexual. Mas sabe por que eles falam isso? Sabe por que eles dizem isso? Sabe por que eles afrontam? É para chamar a atenção. Do tipo assim, olhem para mim, eu existo, eu sei que você existe. Eu sei que você precisa de Jesus como eu preciso. Eu sei que você é um ser humano como eu, como qualquer um outro ser humano. Eu sei que você tem necessidades, mas você não precisa chamar atenção nessa dimensão, porque você atrai a maldição. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Nós não precisamos chegar a esse extremo. Obrigado, Júnior. Aí está a prova que nós chamamos a destruição, nós chamamos a morte, nós chamamos a doença, nós confrontamos Deus. E Deus não se deixa nem escarnecer, Deus não se deixa, muito menos, ser esnobado. Do seu trono, ele não se aparta, não. Sabe, queridos, entre outras coisas, esse versículo de número 2 mostra que nós temos que consolidar aqueles que estão para morrer. Nós temos que fortalecer aqueles que estão para morrer. Essa palavra não é para
para alimentar o ódio em você. Essa palavra é para tirar esse ódio do seu coração. Essa palavra é para consolidar e curar essa ferida, essa revolta. Queridos, em meio à pandemia já tem muita gente revoltada com Deus. Verdade. Muita gente revoltada com Deus. E eu quero pedir para você que está se vendo, que ainda não reconheceu, mas que já viu traços de revolta com Deus, que você varra esse lixo do seu coração. Que você tire esse lixo, essa revolta. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E se alguma coisa aconteceu na sua casa, está acontecendo hoje, você tem alguém doente, lute pela vida dessa pessoa. Mas se no final essa pessoa partir para a eternidade, não culpe Deus, porque cada um, eu e você, já tomamos decisões ano passado. Algumas pessoas resolveram ir para a festa, ficar junto com outras, sabendo que o vírus estava aí. Outras que não saíram de casa, mas que deixou alguém sair, ele tomou uma decisão. Não foi Deus que tomou decisão por nós, fomos nós que tomamos as nossas próprias. Sim. Então, a palavra vem para consolidar você, para curar você, para restaurar você, para levantar você. Então, em nome de Jesus, levanta-te. Como disse Pedro ali na porta chamada Formosa, em frente ao templo, levanta-te e anda, saia desta cama, deste leito. Esse leito não é mais para você, esse leito, ele precisa ser abandonado, porque você tem muito que caminhar ainda. Sabe, queridos, Jesus disse: eu não tenho achado íntegro as tuas obras. Não, as tuas obras não têm sido perfeitas na presença de Deus. A Bíblia diz: ser perfeito, como perfeito é vosso Pai, que está no céu. Sejam perfeitos. E aí, amados, o versículo 3, ele diz o seguinte, ele diz que Deus está proporcionando uma chance. Vamos ler, versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha, lembrar é trazer à memória aquilo que já foi ensinado. O salmista Davi, ele diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo que recebemos de ensino teológico, tudo que recebemos de ensino da palavra do Senhor, é para o nosso bem. Um pastor, um líder, um professor, seja de escola de líderes, de escola dominical, ele não ensina para matar, ele ensina para dar vida. Ele ensina para trazer algo, uma qualidade, algo positivo. E aí, Jesus está dizendo: te lembra do ensinamento que você já teve. Você não está aí caído porque você não foi ensinado. Você está caído porque você se deixou influenciar. Então te levanta, coloca esse aprendizado para fora e pratica. Senão, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Muito rápido. Mas fulano, eu falei com ele hoje. Não, morreu.
Mas ciclano, eu acabei de me comunicar com ele, está morto. Muito rápido. Virei sobre ti como um ladrão. Essa expressão como ladrão, ela está na Bíblia. O próprio Jesus diz assim: vigiai e orai, para que vós não entreis em tentação, e esse dia vos pegue como um ladrão. Ou seja, você não sabe o dia, você não sabe a hora que o ladrão vai vir, porque se você souber, você vai esperar para dar um couro nele, né? Não é verdade? Vai. Mas você não sabe. Quando menos se percebe, já foi. Só já vai atrás do prejuízo. Então, cuidado, para que esse dia não te pegue como um ladrão. Para que você não se perceba que os dias estão findando. Os dias estão acabando, querido. O tempo na terra está contado. Eu estou dizendo para você que o tempo na terra está cronometrado. Então você precisa reagir, você precisa agir na direção de Deus, pedindo perdão, pedindo restauração, pedindo força para se reerguer. Sabe, irmão? Nós vimos aqui 4 pontos fundamentais. Eu não vou explicar os 4, não. Eu só vou enumerá-los para que você compreenda este terceiro tópico. Primeiro, você já recebeu a palavra, já foi ministrado. Se não foi ontem, acabou de ser ministrado agora. Ao ministrar, você ouviu. Ao ouvir, você precisa se arrepender. E ao se arrepender, você não passará pela destruição repentina. Imagina, meu irmão, imagina, meu amigo, que alguém dissesse para você: vai haver um terremoto no Amazonas hoje. O que você ia fazer? Você ia procurar um lugar mais seguro, para você não ser afetado pelo terremoto. É isso que eu estou dizendo para você, querido. É isso que a palavra está sendo ministrada a nós. Ele está nos dando um aviso. Querido, se tu não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então ele está te dando um alerta. Ele está dizendo para você: acorda agora, não continua esse teu caminho, te arrepende, volta para mim, como diz o texto, volta ao primeiro amor, que nós vamos ver posteriormente. Volta ao primeiro amor, volta à primeira comunhão, volta àquele primeiro relacionamento que você tinha comigo, que você vivia bem, que a minha presença era maravilhosa na sua vida, aonde você sabe que a sua vida mudou quando eu entrei, mas quando eu saí, ela regrediu. Jesus está dizendo isso para aquela igreja que estava morta, mas que podia ser ressuscitada. Aquela igreja que estava doente, mas que podia ser curada. Eu não sei se você é a igreja morta, faz parte da igreja morta. Eu não sei se você faz parte da igreja doente, mas tem o último tópico, versículo 4. E eu quero encerrar com esse último tópico, que diz o seguinte: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que entregam suas vidas ao Senhor. E tem uma outra
outra parte da igreja. Nós vimos a primeira parte, uma igreja morta. Nós vimos na segunda parte uma igreja doente. Mas nós estamos vivendo nessa última parte uma igreja que não se contaminou. São poucos. São poucos. Sabe por que são poucos? Porque o caminho é estreito. E a porta também. Porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Porque largo e espaçoso é o caminho do pecado. Porque largo e espaçoso é o caminho da morte, do afastamento de Deus. É muito fácil se afastar de Deus. Então hoje, os seus olhos precisam serem abertos. Jesus abriu os olhos de muitos cegos. Alguém dizia: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E a palavra que Jesus dizia sempre era: eu quero ser limpo. Eu quero, volta a ver. Eu quero, ressuscita. Eu quero, seja curado. Eu quero, seja liberto. O Senhor sempre quer a sua restauração, seja do corpo, seja da alma, da mente. Ele sempre vai querer a sua restauração. Querido, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Mateus 7, versículo 13, versículo 14. São poucos os que encontram esse caminho. Mas por que são poucos os que encontram? Porque são poucos os que procuram. Não é uma classificação que Deus está dando aqui, não. Ele está dizendo: pouca gente procura, e se não procura, não acha. Vai sempre procurar a vida mais fácil. Pare de querer vida fácil. Ganhar dinheiro fácil é roubar. Então pare com isso. Pare, porque hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de entrar pela porta estreita e trilhar um caminho estreito, mas maravilhoso. Amado, caminho apertado, um caminho que não é fácil de se locomover nele, porque ele é apertado, mas é possível chegar do outro lado. Se você entrar, a Bíblia diz: entrar, sairá e encontrará pastagem. Se você entrar, você vai encontrar pastagem do outro lado. E que é isso, pastagem? É alimento, é presença de Deus, porque lá no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque esse texto é maravilhoso quando a gente lê, né? A gente diz: uau, Deus é meu pastor. Deus não é pastor de todo mundo, não, irmão. Ele é pastor de quem se deixa pastorear, tá? Ele é pastor de quem se deixa ser conduzido, porque uma ovelha é conduzida pelo seu pastor. Se você não se deixa ser conduzido por Deus através da sua palavra, então ele não é seu pastor. Então esse texto, ele não encaixa em você. Ele precisa se encaixar em você, mas ele não encaixa. Então o que eu faço? Receba Jesus. O que eu faço? Decaia dessa vida fácil. Deixe Jesus entrar na sua vida. Seja fiel a Ele. Reaja contra essa pressão, esse mal. A Bíblia diz: esse pecado que tão de perto me rodeia. O pecado está todo dia rodeando, irmão. Rodeia a mim, rodeia você, rodeia qualquer pessoa. O mais ancião possível, o homem mais velho, a mulher mais velha que ainda exista hoje. Essa semana eu vi uma senhora de 114 anos,
sendo vacinado. Olha que maravilha, 114 anos, irmão. Aí eu pergunto, uma mulher de 114 anos é atribulada em alguma coisa? Claro que é. Ela tem dificuldade em alguma coisa? Claro que tem. Ela se sente perseguida em algum momento? Claro que sim. Ela tem que lutar, ter aquela guerra interior, aquela guerra da carne contra o espírito? Com certeza. Enquanto nós tivermos vida, enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos em pé, nós seremos atribulados, nós seremos perseguidos. Isso nunca vai mudar. Vai quando nós partirmos para a eternidade com Ele. Quando nós descansarmos aqui na terra e partirmos para os seus braços. Então, reaja. Vale a pena lutar. E eu quero terminar dizendo, queridos, que como em toda a carta de Jesus para a igreja da Ásia, sempre tem uma promessa. E aí, nós vivemos essa promessa. Pode soltar, Junho, versículo 5 e o versículo 6. Olha o que diz na promessa. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, depois de tanta luta, de tanta guerra, de tanta provação, de tantas situações adversas, olha que Ele nos promete. Ele vai nos dar as vestes brancas, que de maneira nenhuma Ele vai riscar os nossos nomes do livro da vida. Receba hoje o seu nome escrito no livro da vida. Como é o seu nome? Peça ao Senhor. Diga seu nome ao Senhor hoje. Peça perdão a Ele. No final dessa oração que você vai fazer, diga: Senhor, meu nome é fulano, Beltrano, João, Francisco, Maria, Joana, meu nome é, escreve ele no teu livro. E aí, quando você partir para a eternidade, você vai partir com vestes brancas, porque Ele entregará a você as vestes brancas, e Ele não vai mais riscar o seu nome no livro da vida. Eu pergunto, quantos desviados, quantos afastados, quantos já abandonaram a congregação, abandonaram a célula, abandonaram a igreja e por fim abandonaram Jesus? Quantos? Talvez você esteja nessa condição, mas tem solução, tem jeito. O bom de tudo isso é que tem jeito, meu irmão. O que é maravilhoso em tudo isso é que tem jeito, meu querido. Olha que coisa gloriosa, que coisa linda, aleluia. Ele repreende os mortos, Ele repreende os doentes, para que possam viver e para que possam ser curados. Agora eu me lembro, eu não quero nem mais continuar nessa linha de pensamento, porque senão eu vou aqui prolongar o encerramento, mas só para você ter uma ideia, Ezequiel 37, quando ali tem um vale de ossos secos, e o Senhor diz para o profeta: profetiza sobre esses ossos para que viva. Então isso quer dizer que, aleluia, o profeta ele tem a palavra para fazer mortos reviverem. E eu estou dizendo para você que se você estiver morto hoje, você vai viver, e se você estiver doente hoje, você será curado. Porque a palavra dá essa autoridade ao profeta. Porque a palavra, ela mesmo se qualifica e ela mesmo diz: eu garanto. Garanto a tua ressurreição, garanto a tua cura, garanto a tua libertação, garanto a tua salvação, garanto a tua restauração e garanto também da tua família, porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vamos fazer essa oração? O texto termina: quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Ouviu? Obedeça. Obedeça.
Porque pior do que não enxergar é não querer ver. Pior do que não ouvir é não querer escutar. Você ouviu, mas não quer escutar a voz da verdade? Você viu, mas não quer enxergar a realidade sua? Enxergue hoje, querido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está bradando hoje na tua direção. E eu quero fazer essa oração. A oração de arrependimento. E pedir ao Senhor que reescreva. Porque quem sabe já foi escrito, o seu nome já foi tirado. Porque você se afastou. Então, reconhecer que não está bem é um ponto fundamental. Voltar atrás é um ponto essencial. Pedir perdão é a forma mais digna que cada um de nós temos para voltar-se para o Senhor. O texto que lemos diz que vencer será vestido de vestes brancas. Vencer é não deixar a carne prevalecer. Vencer é não deixar o mundo invadir o coração. Vencer é superar suas próprias debilidades, suas próprias fraquezas e lutar. Lute contra você mesmo, contra a má ideologia carnal, humana e diabólica, além da mundana, que muitas vezes quer chegar a nós e impregnar no nosso caráter. Deixe o seu caráter ser conduzido e formatado por Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o fardo que eu tenho é leve. Receba o leve fardo de Jesus hoje. Feche os seus olhos. Meu Deus, quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor tire essa carga pesada das minhas costas. Eu confesso a Jesus como meu Senhor. Me conduza pela tua vontade e reescreve meu nome no livro da vida. Me ensine a caminhar, me ensine a ser fiel, me ensine a ser conduzido sempre por tua vontade e nunca pela minha, sempre pelo teu querer e nunca pelo meu. Eu sei que o Senhor há de me conduzir a pastos verdejantes, e que assim seja, Senhor, pois eu te peço, reescreve meu nome no livro da vida e me concede a experiência de ser uma nova pessoa, de renascer para ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja adorado, que os céus que estão em festa agora por sua vida bradem na sua direção e lhe protejam. Que a paz, que excede todo o entendimento, faça morada no seu coração, faça morada na sua vida, faça morada na sua casa. Que você e sua família sejam conduzidos pela presença do Espírito Santo. Queridos, louvo a Deus por tudo e peço a você que permaneça nos caminhos do Senhor. Igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando ao Ministério Restaurando Vidas, eu estou falando às Assembleias de Deus, eu estou falando às igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais e neopentecostais. Sigam firme, sigamos firme no propósito de agradar sempre aquele que nos chamou. A nossa missão na terra não é agradar a homens. Às vezes, algumas pessoas dizem:
o apóstolo, o pastor, ele fala muito áspero e tal. Eu não estou aqui para agradar ninguém, irmãos. Eu estou aqui para agradar Jesus. Porque se eu agradar você, eu possivelmente vou estar desagradando a Ele. O apóstolo Paulo um dia escreveu: importa é obedecer a Deus. Você está entendendo? O importante é obedecer a Deus. Os homens não é importante. Não, nunca foi e jamais poderá ser. Deus em primeiro lugar. Então que, partindo desse princípio, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, pode se levantar inimigos a centenas e até a milhares, e você permanecerá firme, porque o justo depende de Deus, porque o caminho do ímpio vai perecer. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a igreja seja conduzida pelo Espírito Santo, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos proteja com a sua destra, com o seu manto, com as suas mãos, e não permita que nenhum mal te suceda, que praga alguma chegue à tua tenda, no nome de Jesus. Que praga alguma chegue à sua casa, e que você que está enfermo hoje seja curado. Senhor, eu oro por todos os que estão no hospital de campanha. Eu te peço por todos que estão no Hospital Lázaro Reis, no 28 de agosto, no Delfim Aziz, e em todos os hospitais de campanha do nosso estado, do nosso Brasil. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, restaure a saúde dessas pessoas e devolva-as para os seus lares, para as suas casas. Senhor, nós clamamos pela vida daquele, meu Deus, que ainda pode ser salvo, em nome de Jesus, cura e traz a ele esse manto da salvação, pois eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Graça e paz. Amanhã às 17 horas, haverá a live da Rede Juvenil. Vai ser muito gostoso, vai ser muito lindo. Os líderes estão preparando uma programação que vai ser uma delícia, ok? Mas vai começar às 17 horas. Peço a você que fique ligado na página Marcados por Deus, é isso? Marcados por Deus, geralmente eles transmitem? Marcados por Deus, né? Vai ser transmitido ali pela página no Facebook, e no domingo, a nossa mesma página aqui do Facebook, e no mesmo canal, AP Walter Corrêa, tá bom? Mas amanhã é pela página Marcados por Deus, e eu tenho certeza que você vai gostar muito da live da Rede Juvenil. Beijo no coração, shalom, graça e paz. Muito obrigado.